Enneagrama, o que é e como funciona. Sou o Afonso Ferreira, da Academia do Ser Humano. O Enneagrama é uma junção de duas palavras, Enia mais grama, que significa 9 pontos ou 9 personalidades. Então, este é um conhecimento com mais de 4.000 anos que mostra claramente como eu funciono, como você funciona, como o seu vizinho funciona, como o teu amigo funciona, como qualquer pessoa funciona. Não existe segredo para quem conhece o Enneagrama. Você sabe exatamente como outra pessoa ela age e reage. E o Enneagrama é baseado em duas leis. A lei de 3 e a lei de 7. A lei de 3 é a criação lá da Bíblia, né? Então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passado, presente e futuro, comprimento, altura e largura, ativo, positivo e negativo, tudo é baseado em 3, e nós chamamos isso de lei de criação, é a lei de criação do universo. E a segunda lei é a lei de 7. A lei de 7 é a lei de funcionamento do universo. Inclusive, esta lei foi a que me fez vir para o Enneagrama. Eu trabalhava com cursos de alta performance norte-americano e eu não prosperava, não entendia por quê. Eu não conseguia chegar em lugar nenhum. E aí, quando eu estudei o Enneagrama, descobri essa lei de 7. Então, a lei de 7 é baseada no número 7. Por quê? São 7 cores, 7 notas musicais, 7 camadas do das 7 camadas do átomo, são 7 camadas de elétrons do átomo, 7 camadas de pele até fazer uma cesariana, 7 dias da semana, 7 fases da lua, tudo é 7. 7 pecados capitais e assim por diante. Então, a lei de 3 mais a lei de 7, dentro de um ciclo, mostram o todo. Aqui está, dentro desse triângulo verde, você vê em verde, a lei de criação do universo. Mais este hexágono, com esses pontos aqui, que é a lei de funcionamento. Então aqui você descobre exatamente o que cada pessoa veio fazer no universo, o que cada pessoa age. Então, eu sou um padrão 7. Para quem fez o Enneagrama, e você fala, você é um padrão 7, já sabe que eu sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que começa e não termina, sou uma pessoa sempre alegre, sou uma pessoa sempre positiva. Quer dizer, isso eu era, né? Porque depois que eu fiz o Enneagrama, obviamente que eu eliminei esses pontos certos. Não sou mais aquele homem que era antigamente. E por isso que eu não prosperava, e por isso que eu não ganhava dinheiro. Então, assim, cada pessoa tem uma função aqui neste universo. As pessoas de padrão 7, como eu, são as pessoas excessivamente criativas, são as pessoas que inventam as coisas. Tudo o que você enxergar, tudo. Esta lâmpada, essa filmadora que está me filmando, esta camisa, este óculos, tudo foi feito um 7 que desenvolveu. A pessoa de padrão 1 fez com que as coisas acontecessem. As pessoas de padrão 4 são as pessoas que observam aquilo que falta. Então, assim, não existem pessoas do seu relacionamento que são excessivamente amorosas, excessivamente românticas, e sempre assim estão tristes. Tem um dia que está alegre, outro dia está triste. Aquelas pessoas melancólicas é a pessoa de padrão 4. As pessoas de padrão 2 são as pessoas que têm a função no universo de ajudar aos outros, de entregar o que está pronto. São aquelas pessoas que vivem em função de ajudar os outros. Aquelas pessoas extremamente amáveis, aquelas pessoas que também ficam bravas, mas que buscam agradar aos outros. Às vezes, deixam de fazer para si para fazer ao outro. As pessoas de padrão 8 são as pessoas que usam o universo. Eu tenho um filho assim. Eles usam o que está aí. São aquelas pessoas mandonas, são aquelas pessoas diretas, são aquelas pessoas livres, que são fortes, que nada derruba eles. As pessoas de padrão 5 são as pessoas intelectuais, aquelas pessoas que ficam só observando, entendem, sabem de tudo, porém não fazem nada. Aqui estão as pessoas de volta novamente para o padrão 7 e fecha o ciclo e começa tudo novamente. As pessoas de padrão 9, dentro da lei de 3, são aquelas pessoas calmas, serenas, que têm assim, não tem pressa. Tudo vai acontecer no seu tempo.
São pessoas que observam também as coisas e entendem como o universo é. As pessoas de padrão 6 são aquelas pessoas que fazem o que tem que fazer. São as pessoas que brigam, que fazem, que estão sempre perguntando, mas por quê? São pessoas desconfiadas, são as pessoas que movimentam as outras pessoas. As pessoas de padrão 3 são aquelas pessoas que naturalmente, normalmente, facilmente ficam ricas. São aquelas pessoas que constroem prédios, têm carros. Então, cada um tem um padrão. Mas como é que se chegou a isso? Como é que se entendeu isso? É simples. Existem 7 centros de inteligência. Nós, seres humanos, temos 7 centros de inteligência. Um primeiro centro é o centro, que o nosso corpo tem uma inteligência. Observe que se a gente se corta, ele cura sozinho. Se eu pego uma gripe, o corpo se cura. Quem faz o coração funcionar, o intestino funcionar, tudo isso é um centro que chamamos de centro instintivo. Existe um centro sexual, centro de interesse sexual, porque tudo é baseado em termos de sexo. Tudo o que nós fazemos é voltado a um relacionamento sexual. As pessoas buscam isso, e sem isso a própria raça humana não existiria. Existe um centro de inteligência chamado ativo, que são aquelas pessoas que saem fazendo. Tem pessoas que não conseguem ficar paradas. Essa é uma pessoa de centro ativo. Existem as pessoas com centro emocional, são as pessoas que se emocionam, que choram. As pessoas teóricas, como eu, que fica pensando, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. E existe também depois mais 2 centros, que é o centro do emocional superior e o centro intelectual superior. Esses últimos 2 centros são centros que a gente não consegue conversar com eles. Tem que ser através de símbolos. Vocês conhecem sociedades secretas onde tem muita simbologia. Por quê? Porque só através de símbolo eu consigo conversar com os meus centros de inteligência. Então, assim, o ser humano, ele não é ele. O ser humano é um conjunto de ideias, de centros. Porque uma hora ele quer, daqui a pouco ele não quer, eu vou fazer regime, e depois ele muda de ideia. Tudo isso por quê? Porque são vários centros que estão aí misturados. E nós vamos falar basicamente de 3. Dentro do Enneagrama, são 3 centros que nós vamos utilizar. É o centro ativo, emocional e intelectual. Centro ativo são esses 3 padrões de comportamento, o 8, 9 e 1. O centro emocional, que é os padrões ativos 2, 3 e 4. E o teórico, 5, 6 e 7. Então, assim, o nosso cérebro tem 3 camadas. A mais interna é chamada cérebro reptiliano. É o cérebro do fazer. A segunda camada, que envolve a primeira, é o cérebro talâmico, que são as emoções. E por último, o cérebro que cobre os outros 2, é o cérebro do neocórtex. Esse aqui é o pensar. Então, cada um de nós tem os 3 centros. Tem os 7, na verdade. Nós vamos falar desses 3. Destes 3, cada um de nós tem um que é preferido. Porque lá na infância, entre os 4 e os 7 anos, alguma coisa aconteceu. Meu pai brigou comigo um dia, minha mãe, sei lá, não importa o quê. E naquele dia fez com que eu preferisse usar mais um destes 3 cérebros. E um deles a gente reprime. Eu sou um padrão 7. Então, as pessoas de padrão 7, que estão aqui representadas, essas pessoas têm o centro preferido teórico. Como ele está junto ao ativo, ele é centro teórico ativo. E reprime o emocional. Voltando neste outro quadro aqui, significa o seguinte: eu, Afonso, não eu, Afonso só, mas eu, ativo 7, pessoa do padrão 7, tenho o meu centro teórico mais desenvolvido. Em segundo lugar, o que me apoia é o centro ativo. E eu reprimo uma pessoa, o meu centro emocional. Portanto, eu sou uma pessoa
mais racional. Eu não sou emocional. Não vamos usar a palavra frio, porque é uma palavra muito forte. Mas as pessoas de padrão 7 são pessoas que não têm um emocional desenvolvido, portanto são mais frias. E por isso eu não entendia os meus relacionamentos. Por que eu não conseguia viver os relacionamentos de maneira tão profunda? Porque não tem aqui. Quando eu entendi isso, eu comecei a corrigir isso. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, assim, cada um de nós tem um centro forte, preferido, mas tem um centro que é reprimido. E a gente esconde isso. Quando você faz o Enneagrama, você descobre, e daí vai doer, vai te incomodar. Assim, cara do céu, eu não sabia. Você não sabia, mas todas as pessoas em sua volta sabiam que você tinha um centro reprimido. Então, quando você faz o Enneagrama, você vai entender como isso funciona. E aí você vai poder corrigir. Então, é óbvio. O que eu tenho que trabalhar em mim? O meu centro emocional. Mas o próprio Enneagrama te mostra qual é o caminho. Quando eu falei para vocês na lei de 3 e na lei de 7, se você pegar o número 1 e dividir por 3, vai dar 0, 3 vezes 3. Né? Que seria 1/3. Então, quando eu coloco o triângulo aqui, a divisão fica um círculo dividido em 3 pedaços. Mas observem que vai encaixar o outro aqui, a lei de 7, perfeitamente. E a lei de 7 é a seguinte: se você pegar qualquer número, experimente aí com a sua calculadora, qualquer número, óbvio que não múltiplos de 7, porque 7 vezes por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2 e assim por diante. Mas qualquer número que não seja múltiplo de 7 vai dar uma dízima periódica semelhante. Por exemplo, se eu pegar o número 5 e dividir por 7, vai dar 0, 7, 1, 4, 2, infinito. E esta sequência destes números aqui são a sequência que se apresenta dentro do Enneagrama. Se você dividir 6 por 7, vai dar essa sequência. Se você dividir 8 por 7, vai dar essa sequência. Então, esta sequência dentro do Enneagrama mostra como funciona e vai também te dar a cura. Muito simples. Para cada um dos números, eu não sei como, duvido que muitas pessoas saibam, pouquíssimas pessoas saibam, cada um dos números está relacionado com um dos 7 pecados capitais, mais 2, que é o medo e a vaidade. Então, no meu caso, que é o único que eu posso falar, o 7, ele está relacionado com a gula. Então, o vício de minha personalidade é a gula. A gula é no sentido de cada vez buscar mais coisas, buscar coisas diferentes. A minha vida inteira foi assim. Eu sempre busquei aquela coisa diferente, e o mais diferente, e o mais diferente, e não chega a lugar nenhum. Porém, quando você utiliza estes números aqui, você vai entender como funciona. Estou falando do 7 como um exemplo, funciona para todos os outros números. O 7, quando eu estou estressado, quando algo acontece de errado, eu me transformo, eu pego as não qualidades do 1, e as qualidades do 1 é a raiva. Muitas vezes em minha vida, antes de eu conhecer o Enneagrama, eu brigava com o meu cachorro. Às vezes o meu cachorro vinha brincar comigo na minha perna e disse: sai daí. Ou estava, primeiro que eu nunca deixei cachorro dentro de casa. Meu cachorro era lá fora. E quando ele vinha brincar comigo, eu chutava nele, jogava água fria nele. Eu fiz coisas assim absurdas com ele. As pessoas com quem eu me relacionei, muitas vezes eu sentia raiva, falava coisas que não devia na hora errada. Então, em mim, por muitos anos, viveu uma coisa chamada raiva. Não era às vezes constante, mas a maior parte do tempo tinha uma raiva. Eu sentia a raiva dentro de mim, uma ansiedade gigantesca. Então isso é quando o padrão 7 muda, ele vai para o seu próximo ponto. Mas o Enneagrama também mostra como você se curar. Porque o padrão 7, para curar, ele tem que voltar um passo atrás, que é o 5.
que é o símbolo da, na verdade, da avareza. Então o 7 não pode ser esbanjador como eu sempre fui. A avareza aqui não é só a avareza de dinheiro, é a avareza de mandar as coisas para você, pensar no que é certo, pensar no que é errado. Não é nem pensar assim, mas é preciso, quero, é necessário, posso. Porque as pessoas de padrão certo fazem coisas sem poder. Aí depois compram um carro, não conseguem pagar, aí depois empresta dinheiro no banco, consegue virar aquele bolo, a vida dele é o inferno. Então, o Enneagrama trouxe isso, para que você conheça como cada pessoa funciona. Mas o mais importante não é saber como os outros funcionam, é como você funciona. Porque quando eu comecei a realmente usar o sistema que é usado na Academia do Ser Humano, que fique bem claro, o sistema da Academia do Ser Humano, porque o sistema da Academia do Ser Humano não é só mostrar o teu erro, mostrar os teus pontos fracos, é ensinar a você a resolver isso, que é o mais importante. Não adianta eu levar meu carro na assistência técnica, o que está errado aí? Tem o freio ali, conserte. O que nós vamos fazer dentro do nosso trabalho, o que nós fazemos no trabalho é ensinar como você eliminar os teus vícios, os teus pecados, como você deixar de ser este padrão, ou da tristeza, da alegria, da pobreza, da raiva, do que for. Inclusive você vai poder, através do Enneagrama, trabalhar comercialmente. Quando você contratar uma pessoa, em poucos minutos você descobre como ela age. Então você vai saber se ela serve para vender, se ela serve para receber, se ela é uma pessoa para fazer parte burocrática, se é para ela fazer atendimento, não importa. Você vai descobrir exatamente, por mais que ela diga o contrário. Então o Enneagrama é uma ferramenta utilizada para conhecer as pessoas. E o mais importante, conhecer a você mesmo. Eu penso que passei, de um modo geral, como é o Enneagrama, como ele funciona. Mais vídeos virão depois desse, mostrando outros pontos, alguns ensinando como funciona cada um dos Enneagramas. E dando dicas para que você possa ser uma pessoa mais feliz, mais em paz. Acesse o site que está aí embaixo, mande seu e-mail para você poder receber materiais, então cadastre seu e-mail, que isso é bastante importante. Se você não quiser mais assistir, você faz o que você quiser, né? Se você quiser se descadastrar, se cadastra. Mas o mais importante é, este conhecimento que nós passamos não é nosso, é um conhecimento do universo, que foi pegado em vários livros, em vários cursos, em várias técnicas, e eu digo para os meus participantes, não acredite em mim, experimente. Tudo que eu falar para as pessoas, eu digo assim, não acredite, vá lá e experimente. Porque eu também sou um grande experimentador, experimento tudo antes de passar para as pessoas. Espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.